Vamos aqui falar sobre as doenças de notificação compulsória, tema que despenca nas provas de concurso público. Você vai gabaritar todas as questões que te surgirem deste tema após esta videoaula. Vamos lá? A notificação compulsória, pessoal, ela é definida através da portaria número 204 de 17 de fevereiro de 2016. Essa portaria de 2016 é a mais recente. Nós temos portarias anteriores publicadas com a relação de doenças de notificação compulsória, mas nós estamos aqui falando já da lista mais atual. Essa portaria vai definir, então, a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo e da outras providências. O que eu quero que você já observe aqui? Geralmente, quando a gente fala em notificação compulsória, a gente sempre pensa em doenças mesmo, né? Porque geralmente se usa doenças de notificação compulsória. Porém, a portaria deixa bem claro que nós não temos só doenças que são de notificação compulsória. Nós temos também os agravos à saúde, que são de notificação compulsória, e também os eventos de saúde pública. Nós já vamos definir o que é cada um desses conceitos. Mas é que eu quero desmistificar da sua mente essa questão, essa ideia de que são apenas doenças, tá bom? Existem eventos de saúde pública, situações, agravos em que também devem ser notificados às autoridades competentes. Quando a gente fala em agravo, nós estamos falando de qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo provocada por circunstâncias nocivas. Professora, continuo sem entender, não entendi nada. Quando a gente fala em agravo, se a gente está falando de situações que vão afetar a integridade física dos indivíduos, tanto física quanto mental, nós temos como exemplo os acidentes. Um acidente que acontece na estrada é um incidente, algo que aconteceu do nada e que vai afetar a integridade física das pessoas. Por exemplo, também as intoxicações por substâncias químicas são também consideradas agravos. Abuso de drogas ou lesões aí decorrentes de violências interpessoais. Então, a violência doméstica é um agravo à saúde da pessoa. Por quê? Não vai danificar, não vai trazer dano à integridade física da vítima? Então, nós temos isso como exemplo também de agravos à saúde. Também agressões por maus tratos, né? E também a própria lesão autoprovocada. Quando a pessoa se automutila, ela também está cometendo um agravo à saúde, beleza? Então, agravo à saúde é qualquer dano que comprometa a integridade física ou mental do indivíduo que é provocada por situações ou circunstâncias nocivas à saúde. Quem são as autoridades de saúde quando a gente pensa em notificação compulsória? Porque as notificações, elas são feitas a autoridades competentes. E quais são essas autoridades de saúde que a portaria define? No caso, nós temos o Ministério da Saúde, que é o órgão maior, né? E as secretarias de saúde dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. Então, estes são os órgãos onde estão as autoridades competentes para onde nós enviamos as notificações compulsórias. Então, aqui dentro dessas autoridades, nós vamos ter, por exemplo, os responsáveis pela vigilância em saúde em cada esfera da gestão do Sistema Único de Saúde. Nós vamos ter o responsável pela gestão da vigilância em saúde lá no Ministério e também nas secretarias. E para fins de notificação compulsória, o que são consideradas doenças? No caso, a doença vai ser qualquer enfermidade ou estado clínico que, independente de origem ou fonte, possa representar um dano significativo para os seres humanos. Então, a gente já está pensando aqui em situações clínicas, diferente de agravo, que são situações, tá? Nós estamos aqui falando de condições clínicas, doenças que realmente vão trazer problemas para a saúde humana. E também a portaria traz a definição de epizootia. A epizootia, no caso, é uma doença ou morte de animal ou de grupo de animais que possa apresentar riscos à saúde pública. Quando eu tenho um caso de epizootia, quando eu tenho o óbito de vários animais ao mesmo tempo. Então, por exemplo, um local com vários cães que morreram por algum motivo
beleza? E isso vai trazer problemas para a saúde pública? Com certeza, né? Essa proliferação de animais mortos no mesmo local tem importância para a saúde pública. O que é um evento de saúde pública que também deve ser notificado? É uma situação que pode constituir potencial ameaça à saúde pública. A ocorrência, por exemplo, de surto ou de epidemia de uma determinada doença vai ameaçar a saúde pública, sem dúvida. Se eu tenho um espaço de um determinado território, de uma cidade, de um bairro, em que está tendo um surto de uma doença, por exemplo, surtos de dengue. Isso significa o quê? Que naquele ambiente tem alguma coisa errada. Então, indica uma ameaça à saúde pública. Então, isso é um evento de saúde pública. Também são exemplos doenças ou agravos de causa desconhecida, quando não se sabe a causa da doença, alteração no padrão clínico epidemiológico das doenças que já são conhecidas. Então, quando começa a perceber um comportamento diferente de uma bactéria, fala, uai, mas espera aí, isso não acontecia antes com essa doença, o que está acontecendo com essas pessoas? Isso também é um evento de saúde pública. E sempre considerando, né, o potencial de disseminação, a magnitude, a gravidade e a severidade, a transcendência e a vulnerabilidade dessas doenças, tá? E também considerando as epizootias ou agravos decorrentes de desastres ou acidentes, dependendo do caso, também são considerados eventos de saúde pública, beleza? Afinal de contas, o que é a notificação compulsória? A notificação compulsória, pessoal, vai ser a comunicação que é obrigatória à autoridade de saúde, realizada por médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, podendo ser imediata ou semanal. Então, a notificação compulsória é uma forma de comunicação de determinadas ocorrências de doenças, agravos e eventos de saúde públicas, que é obrigatória, então não é opcional. O profissional tem que notificar. A partir do momento que ele se deparou com aquele caso, seja ele suspeito ou confirmado, ele deve notificar as autoridades competentes. E quais são esses profissionais? Guarde bem isso porque é tema de questão. São médicos, profissionais de saúde ou os responsáveis pelos estabelecimentos de saúde. Esses profissionais são obrigados a notificar as doenças às autoridades competentes. Talvez você se pergunte, por que tem doenças que têm que ser notificadas e outras não? Por exemplo, por que uma situação oncológica não é notificada, mas uma tuberculose precisa ser notificada? A vigilância epidemiológica, seja ela do município, do Ministério da Saúde, ela tem a ideia de supervisionar a execução de ações que estão relacionadas à prevenção de riscos e agravos à saúde pública. Mas, para isso, ela precisa ter conhecimento das doenças, da ocorrência dessas doenças. Para quê? Para realmente priorizar ações que são necessárias. Então, a vigilância epidemiológica, ela tem como fonte dessas informações a notificação compulsória, porque é o único jeito da vigilância ter acesso à incidência, à prevalência dessas doenças que têm importância para a saúde pública. Nós estamos sempre pensando na saúde pública, no quanto isso afeta a saúde das pessoas, da comunidade. Então, são doenças de importância para a saúde pública que precisam ser trabalhadas em relação à prevenção e, para isso, a vigilância precisa ter a informação da ocorrência ou simplesmente da suspeita dessas doenças. Então, por isso que tem doenças que são de notificação compulsória e tem doenças que não são de notificação compulsória, beleza?